Olá pessoal, então a gente está voltando aqui no tutorial do Postgre. Nós já vimos as aulas de consulta de dados, filtro de dados e agora nós estamos entrando na junção de múltiplas tabelas. Então basicamente o que a gente vai ver nessa sessão são esses comandos aqui, essas funcionalidades, mas antes da gente entrar aqui efetivamente no Join, eu vou mostrar para vocês um resumo do que a gente vai ver aqui. Então, o que nós vamos ver aqui é, eu tendo duas tabelas, então eu tendo uma tabela A e eu tendo uma tabela B. Se essas tabelas possuem algum relacionamento, se elas possuem algum campo que as interligue, então quais os dados eu quero buscar em cada fase. Então aqui ele mostra como eu junto e como eu pego essa junção desses dados unificados numa consulta. Então o Inner Join, que é o primeiro aqui, ó, veja aqui, nesse primeiro, vamos deixar para a gente ver isso aí lá na hora de ver os códigos, mas quando eu seleciono da tabela A, nesse primeiro aqui, Inner Join, junta com a tabela B aqui, através dessa chave da tabela A sendo igual a essa, eu pego só o que está aqui dentro, o que cruza entre as duas. Não pego o que é o único de A, não pego o que é o único de B, só pego o que A e B intersecionam. Aqui nós temos o que a gente chama de Left Join. Então eu tenho A e eu tenho B. Seleciono todo do A, Left Join. Quando eu digo Left Join, eu vou pegar tudo. E aí eu estou dizendo que tudo do A, mas eu vou pegar do B somente o que bate com o A, da chave que está batendo com A, que relaciona com A. Então por isso que de B eu vou pegar só isso aqui. Mas e se eu não quisesse pegar de A, existe uma outra forma onde você elimina esses registros que estão vinculados aos dois. Então aqui eu tenho a tabela A, tenho a tabela B. Eu vou pegar tudo de A, Left Join de B. Então a princípio eu vou pegar tudo de A, que relaciona com B, aonde A e B forem igual. Então basicamente eu estou fazendo essa consulta aqui, ó. Até aqui, essa consulta é igual a essa. Só que quando eu coloco onde B is null, o que eu estou dizendo? Onde B for nulo, eu não coloco. E aí com isso, o que eu estou pegando é só o que eu tenho de A, porque quando eu faço o left, eu estou pegando da tabela da esquerda, não me interessa o B. Só que onde B é nulo, é onde B não se relaciona com A. Aonde que B não se relaciona? Aonde não tem interseção. Logo, eu só vou pegar os dados de A que não se relacionam com B. Por isso está isso aqui. Da mesma forma, eu tenho o Right Join, que é isso aqui, ó. Então vejam, aqui eu tenho a tabela A, aqui eu tenho a tabela B. Eu estou dizendo aqui, seleciona tudo de A. Mas quando eu digo Right Join, o meu foco é na tabela da direita, que é no B. Então eu estou pegando tudo de B, tá? Onde A e B se relacionam. Vejam que aqui é igualzinho, só que aqui é Left e aqui é Right. Right Join. Então aqui o foco é a tabela que eu especifico primeiro, que é o que ele chama da esquerda e da direita. E aqui é o da direita em relação à esquerda. Então aqui é esquerda e direita. Só que quando eu falo right, eu estou pegando da direita. Então aqui eu estou pegando tudo que se cruza. Então só todos do B. E eu só vou pegar os dados de A que se cruzam com a tabela, que se relacionam com a tabela de B. E aqui quando eu digo que veja que é a mesma coisa daqui, seleciona A, mas quando eu digo Right Join, eu estou pegando de B, onde os dois se relacionam. Então eu estou pegando basicamente tudo, isso aqui é essa consulta. Só que quando eu coloco onde o A é nulo, eu estou dizendo que é onde A não se relaciona com B. Logo, tudo que se relaciona sai. Então eu estou pegando tudo, aqui é A, aqui é B. Eu estou pegando tudo de B que não tem relação com A. É isso que a gente está fazendo aqui. E por último, nós temos o que a gente chama de Outer Join.
Outer join pega tudo. Então basicamente aqui eu quero juntar todas as tabelas de uma vez só. Então seleciona tudo de A, seleciona full join, ou seja, eu quero fazer uma junção completa, onde A interseciona com B. Então veja, não importa aqui, ó, onde eu tenho a tabela A, eu tenho a tabela B. Se interseccionar, ele traz. Se não interseccionar, ele traz também. O que de A não bate com B, ele traz como nulo. O que de B não interseccionar com A, ele traz como nulo daqui. Mas ele vai trazer todos os registros, ele vai juntar A e B como se fosse uma única tabela. E se eu quisesse pegar, como é o último caso aqui, só os dados que não se relacionam de A e B, os dados que são exclusivos de A e exclusivos de B, eu quero juntar todos esses dados que não fazem parte da interseção, eu faço um full join, seleciono todos de A, junta tudo com B, onde A se relaciona com B. Beleza. Então aqui eu estou fazendo, basicamente estou fazendo essa relação. Só que quando eu digo onde a chave de A é nula ou a chave de B é nula, significa que eu estou pegando só os nulos, ou seja, os que estão batendo eu não vou pegar. Vejam que essa seção aqui, ó, isso aqui é o inverso do inner join, tá vendo? Enquanto o inner join pega só os dados dos dois que se relacionam, esse full join, né, o outer join, que ele só pega os dados justamente que não se relacionam. Então basicamente qual é a ideia? Eu tenho só os dados que se relacionam, eu tenho os dados que não se relacionam, eu tenho uma junção completa e eu tenho uma junção à esquerda que pega tudo da tabela à esquerda que se relaciona com a tabela e pega da B só o que se relaciona com A, e eu pego tudo de A que foi exclusivo. E eu tenho right, que pego tudo da tabela à direita, né? E a tabela à esquerda que se relaciona com a tabela da direita, e eu pego tudo da direita, mas que não se relaciona com a tabela da esquerda. Tá claro? Então basicamente essa é a ideia do join, e agora nós vamos ver isso aí na prática. Vamos lá? Então a gente vai clicar aqui no join e vamos ver isso aí, como isso funciona e quais são os resultados. Então aqui ele cria uma tabela, ele vai criar uma tabela, algumas tabelas, e vai inserir os dados. A gente vai inserir isso aqui. E aí nós vamos executar. Vamos entender o que ele está fazendo? Basicamente o que ele fez aqui foi criar uma tabela. Eu vou abrir aqui, vou dar um refresh. Vocês podem ver que ele criou basket A, basket B, tá vendo? Aqui nos dois ele tem as duas colunas como foram definidas, e nós vamos fazer agora a inserção de dados aqui dentro. Então eu tenho Apple, Orange, Banana, Cucumber, e aqui eu tenho Orange, Apple, Watermelon e Pear. Veja que eu tenho Apple e Orange nos dois, Watermelon e Pear de forma exclusiva no B, Banana com Cucumber exclusiva no A. Vejam que Apple e Orange, Apple está no ID 1, Orange está no ID 2 na basket A, e Orange e Apple, Orange está no ID 1, estão inverso aqui, né? Eles foram cadastrados de forma inversa. Então a primeira função que ele vai trazer para a gente é o inner join. O que é o inner join? Então vamos executar ele. O inner join é só os dados que se relacionam. Então os dados que se relacionam nos dois aqui são, veja, eu tenho aqui, eu vou selecionar o ID do A, a fruta de A, ID do B, fruta do B. Começo da tabela A, basket A. Inner join, basket B. Então eu quero pegar o que for comum às duas tabelas. Mas qual é o campo que eu vou fazer a referência? Então aqui eu estou dizendo aonde o campo fruta for igual. Ora, onde o campo fruta é igual, eu já sei que Apple tem Apple, Orange e Orange. Eu não tenho banana aqui embaixo, nem cucumber, e eu não tenho watermelon nem pear lá em cima.
Então vou executar e vamos ver se isso aí acontece. Veja exatamente a mesma coisa, viram? Então ele pegou do A e do B. Aqui ele pegou Apple, Apple, Orange, Orange. Ou seja, eu peguei só o que faz a interseção. Só as frutas que eu tenho no basket A e no basket B. As frutas exclusivas do basket A e as frutas exclusivas do basket B, olha só, as frutas exclusivas do basket A e exclusivas do basket B não entraram na resposta, tá? Aqui a gente vai então começar com o left join. Então o left join é basicamente pegar tudo que eu tenho à esquerda. Então vamos lá, vamos executar aqui o que eu tenho à esquerda. Aliás, o que eu defino como a esquerda, né? No left join. A esquerda, no left, é o que você declara primeiro. Então eu pego os mesmos campos de antes, só que agora o que eu defino como esquerda é o basket A. Basket A aqui, ó, é isso aqui, ó. Basket A, tá vendo? Os dados são esses. Então eu vou pegar todos eles, tá vendo? Só que o que eu vou pegar de B? Só o que se relaciona com A. O que se relaciona com A? Quais são as frutas que eu tenho igual? Apple e Orange. Então eu só vou pegar essas duas. Então vamos executar aqui. Executa. Tá vendo? Ele pegou só as duas. E as outras? Por que ele não trouxe? Ele pegou tudo de A e de B, só as que se relacionam. E as frutas de B que não se relacionam ficaram nulas, tá vendo? Porque eu não tenho uma relação. Eu não tenho banana no basket B e eu não tenho cucumber no basket B. Continuando aqui, ó. Agora, isso aqui é o que a gente chama de left outer join, né? Que é o left join. E aqui ele vai trazer pra gente o left outer join exclusivo. Ou seja, nesse caso, ele trouxe tudo da esquerda. Mas e se eu quisesse tudo da esquerda que não se relacionasse, que é o caso aqui, ó, tudo da esquerda que não se relaciona com a tabela da direita. Veja, o que não se relaciona com a tabela da direita é banana e cucumber, porque Apple e Orange se relacionam. Então aqui nós vamos executar isso. Vamos ver aqui. A gente vai... Onde que eu digo isso? Onde que eu digo que eu não quero a relação? Ora, quando você diz aqui, quando você diz que, quando você dá esse comando aqui, eu estou dizendo que onde B, que é esse lado aqui, é nulo. Então, tudo que não for nulo, ou seja, tudo que aqui é B, aqui é A. Se eu digo que eu só quero aqui o que é nulo, então eu estou ignorando tudo que fazia relação com A. Logo, eu não vou pegar o left A, eu não vou pegar tudo de A. Eu só vou pegar tudo de A que não tem relação com B. Tá ok? Isso é por conta desse comando aqui, onde o B é nulo. Então você está dizendo. E se eu quisesse o inverso, só o que se relaciona, eu poderia colocar onde B is not null. Eu posso negar isso aí, eu não vou pegar esses nulos, consequentemente eu não pego esse, eu só pego a relação. Mas isso nós já vimos lá em cima, que é o inner join. Então isso aí já tem uma função que faz isso aí, que é o inner join. Continuando aqui, nós temos o right join, como nós já vimos anteriormente, ele é muito similar, só que é a parte da direita. Então, o left é a esquerda, o right é a direita. Então, assim, o que eu estou pegando aqui com esse comando? Basicamente, o que eu estou dizendo é, vamos lá, estou pegando todos os atributos que nós já vimos anteriormente, a esquerda é o basket B, a direita é o basket B, então A, B. Se eu estou fazendo um right join, então meu foco é no basket B. Eu estou querendo pegar aqui. Então eu estou dizendo que eu vou pegar do basket B tudo. Right join, tudo. Só que do A eu só vou pegar o que se relaciona. Então vamos executar. Seleciono e executo. Tá vendo? Nesse caso, se a gente verificar aqui, ó, ele pegou todos os registros do B, então os 4 aqui, mas só trouxe para essa relação os 2 registros que fazem uma conexão com o atributo, com o campo fruta, que batem. Eu tenho o origin dos dois, apple dos dois. E o watermelon e o pear que tinha aqui dentro, como eles não têm... desculpa aqui, né? Do A.
que tinham aqui relação, o que eles não tinham aqui de relação, eles não trazem. Então é por isso que o watermelon, eu não tenho relação lá, o pear eu não tenho. E os outros dois que eu tinha aqui, eles nem entraram, porque se eles não fazem relação com o B, o meu foco aqui é no right, não é no left. Então vamos continuar. E basicamente ele vai trazer aqui, ó, tudo da direita, mas agora que não se relaciona com a esquerda. Então veja, eu vou executar aqui. Olha, se a gente olhar rápido aqui sem executar, o que é tudo da direita? Da direita é isso daqui. Isso aqui é o right. Right join. Isso aqui são todos os registros. Quais são os registros que eu tenho aqui que não se relacionam com A? Aqui, ó, eu estou selecionando o A e o B, mas é um right, então meu foco é no B. Estou trazendo tudo de B. Mas o que eu vou trazer de A? Só o que bate. Então aqui eu estou pegando tudo, é isso aqui. Mas quando eu digo que onde A é nulo, onde A é nulo? Só aqui, ó. Ou seja, eu estou ignorando essas duas primeiras linhas. Basicamente isso aqui já é a resposta, a gente vai confirmar, mas isso aqui é a resposta. O que é essa resposta? Eu vou pegar tudo de B que não tem relação com A, tá vendo? Que é exclusivo. Exclusivo de B, que não tem, que não faz parte dessa relação aqui. Ou seja, só frutas que estão na cesta do B que não estão no A. Então vamos executar e vamos ver. Seleciono. Executo, tá vendo? Já mostrei, mas a gente confirmou a execução. Por último, nós temos o Full Outer Join. O que é o Full Outer Join? É a junção das duas tabelas. Vejam só, eu vou pegar tudo de A e vou pegar tudo de B e vou trazer na minha resposta. Então vejam que eu tenho 4 frutas no A, 4 frutas no B, 2 frutas que se relacionam e 2 frutas que não se relacionam. Vamos dar uma olhada? Então eu tenho aqui, ó, Apple e Apple, então elas estão relacionadas. Orange e Orange, elas estão relacionadas. Banana e Cucumber eu só tinha em A, mas eu juntei nessa minha resposta. Mas como eu não tenho isso aqui no B, essa relação, eu trouxe nulo. Eu tenho Watermelon e Pear aqui no B, mas como eu não tenho essa relação em A, eu trouxe nulo. Vejam que eu tenho os dados que se relacionam, que fazem interseção, os dados exclusivos de A e os dados exclusivos de B, todos apresentados na minha resposta, na minha consulta. Ok? Então, o que é isso aqui? É uma junção de todos os dados da tabela, das duas tabelas. Tá certo? Ele juntou tudo. Então, agora, você ainda pode usar mais uma especialização, que é, eu quero todos os dados exclusivos de A e de B. O que são dados exclusivos? Que eu não tenho relação. Se eu olhar rapidamente naquela última resposta, as únicas duas relações que nós tínhamos entre a tabela A e a tabela B eram essas duas linhas, tá vendo? Mas quando eu digo onde A é nulo ou B é nulo, significa que eu só quero onde B for nulo e onde A for nulo. Ou seja, isso aqui vai ser excluído da minha resposta. Eu não vou mostrar isso, eu só vou mostrar essas informações. Ou seja, se eu quero A e B, eu não quero os dados que estão aqui, ó. Eu não quero isso aqui. Eu só quero isso aqui, os dados exclusivos de A e os dados exclusivos de B. Isso aqui eu não quero. Os que se relacionam eu não quero. Então é isso que a gente está vendo aqui nessa resposta final, ó. Então se a gente ver aqui, vou dar um executar aqui no select, a gente vai ver que essa Apple e Orange vão ser excluídos, ok? Então, basicamente é isso. Essa aqui é a tabela que eu estava explicando para vocês. Vocês podem baixar isso aqui como um guia e utilizar na hora de tentar fazer os exercícios que a gente vai propor, ok?